galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada, aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. Fala moçada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live nossa da Maratona da Aprovação em São Paulo. Hoje, obviamente, a gente vai falar sobre ginecologia e obstetrícia. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniel Godoy, sou ginecologista e obstetra formado pela USP São Paulo e preceptor de ginecologia lá no Hospital das Clínicas da USP e um dos professores de GO aqui da Medway, tá certo? Hoje, nessa semaninha aqui, é sobre a Unifesp, o que cai mais de GO na Unifesp. É isso que a gente vai ver, tá certo? A gente vai começar com uma questãozinha lá de 2023, do ano passado. Lembrando que aqui ó, a gente tem o QR Code para você acessar o nosso conteúdo grátis aí por uma semana para você testar e estar com a gente, tá certo? A gente vai conversar sobre 3 assuntos, tá certo? 3 assuntos que caem muito na provinha lá da Escola Paulista. Tá certo? Vamos com calma. A gente começa com uma questãozinha, discorre o assunto e depois vai para a resposta dela. E assim a gente faz nos 3 top 1, top 2 e top 3. Beleza? Começando aqui com essa questãozinha de 2023, mulher, 44 anos de idade, tercigesta, com 3 partos, apresenta uma dismenorreia progressiva há 2 anos, associada ao aumento de volume menstrual e dispareunia. Então, a paciente que tem um sangramento uterino normal, com dismenorreia importante e dispareunia há 8 meses, né, que dificulta até o relacionamento. O exame físico mostrou um útero aumentado 2 vezes de tamanho, de consistência amolecida. Um ultrassom pélvico mostrou um útero heterogêneo, com focos hiperacogênicos puntiformes em meio à trama miometrial. A gente já vai ver o que é isso.
um espessamento endometrial de 8 milímetros, beleza? Uma espessura endometrial de 8 milímetros, que pouco importa pra gente quando a gente fala de uma mulher na menacne, tá certo? Com um volume de 178 milímetros e ovários sem alterações. Então a gente tem uma paciente com sangramento uterino anormal associado à dismenorreia e esse achado no ultrassom, né? Um útero heterogêneo com focos hiperecogênicos puntiforme no meio da trama miometrial. E a gente, a questão te pergunta qual a conduta mais adequada. Alternativa A, prescrever danazol via oral. Alternativa B, realizar esterectomia subtotal. Alternativa C, prescrever análogo de GnRH subcutâneo. Alternativa D, realizar embolização das artérias uterinas. Tá certo? Então, o primeiro tópico, top 1, é o Palm-Coin, sangramento uterino anormal. Quando a gente vê uma questão de sangramento uterino anormal, a gente precisa lembrar do mnemônico Palm-Coin, que aqui a gente vai ter as causas desse sangramento. Causas estruturais, Palm, causas não estruturais, o Coin, beleza? P de pólipo, A de adenomiose, L de leiomioma, M de malignidade. C das causas não estruturais, C de coagulopatia, O de ovulação, distúrbios ovulatórios, E de endométrio, I de iatrogênico e N de não classificado, certo? Quando a gente não sabe o que é, tá bom? De não classificado. Isso seria o Palm-Coin, tá certo? O Palm-Coin, causas estruturais e não estruturais. Mas aqui a gente está falando de uma paciente que tem sangramento uterino normal com 44 anos, né? Dismenorreia, uma dispareunia com focos hiperecogênicos, certo? No ultrassom. Tudo isso é característica da famosa adenomiose, o nosso A do Palm-Coin, a adenomiose. E o que seria a adenomiose? A adenomiose é uma invasão miometrial dentro do endométrio, invasão do endométrio no miométrio. Então, uma invasão miometrial pelo endométrio. É quando o endométrio, as glândulas endometriais, começam a entrar no meio do miométrio. Tanto glândulas quanto estroma, tá certo? E isso leva a uma hipertrofia miometrial com aumento do volume uterino e aqueles focos hiperecogênicos que a gente viu no ultrassom, que a questão nos falou. Qual é o quadro clínico dessa paciente? São mulheres, normalmente de 40 a 50 anos, estão na terceira, quarta década de vida, normalmente pós realização de partos, tanto cesárea quanto parto normal. Então, o paciente já tem uma prole constituída, que tem partos prévios, que tem sangramento uterino anormal e dismenorreia. Tá certo? Sangramento uterino anormal e dismenorreia, a gente precisa lembrar da adenomiose. E no exame físico, o que a gente tem? Um útero aumentado de volume e normalmente amolecido. A questão não falou que o útero era amolecido, mas normalmente a gente tem um útero aumentado de volume e também amolecido a palpação devido à infiltração desse endométrio no miométrio. Além disso, a gente pode ter infertilidade? Podemos ter também infertilidade, tá bom? Mas não é o mais comum, porque a adenomiose, diferente da endometriose, começa na terceira, quarta década de vida, tá certo? Beleza? Já a endometriose, ela já começa na segunda década de vida. Então a endometriose é mais relacionada à infertilidade do que a adenomiose. Mas a adenomiose pode estar relacionada com complicações gestacionais, com aborto de repetição e parto prematuro, tá certo? E também a infertilidade. Como a gente faz o diagnóstico da adenomiose? Anamnese e exame físico. Aqui a gente já começa a suspeitar da adenomiose. E aí a gente lança a mão de exames complementares, principalmente da ultrassonografia transvaginal, para a gente firmar o martelo. Normalmente a gente não precisa do anátomo patológico, a gente suspeita e confirma com ultrassom. Obviamente que a certeza só vai vir com o anátomo patológico, mas aqui a gente já tem 99,9% de certeza que é adenomiose, tá certo? O que a gente vê no ultrassom? A gente vê um útero aumentado de tamanho, mas não muito grande, não é 700, É aumentado 2 vezes, é uns 200 ml, 200 centímetros cúbicos, tá certo? O miométrio, assimétrico, uma diferença entre as paredes. Normalmente a parede posterior é maior que a parede anterior. A gente pode ter cistos miometriais, então aqueles focos hiperecogênicos. Estrias lineares no miométrio é outra coisa que aparece na descriçãozinha do ultrassom, que está relacionado com a adenomiose.
a perda, né, de definição dos limites entre endométrio e miométrio. A gente já não consegue mais dividir o que é endométrio e o que é miométrio, porque o miométrio começa a invadir o miométrio e começa a ficar uma coisa louca lá, tudo misturado. Então a gente não consegue delimitar certinho. A gente tem uma heterogeneidade do miométrio, tá certo? A gente pode ter ilhotas, que a gente chama de ilhotas, né? Essas ilhotas são características da adenomiose. E por fim, a gente pode ter um espessamento da zona juncional maior que 12 milímetros. E isso daqui é patognomônico de adenomiose. Espaçamento da zona juncional, que a gente vai ver principalmente na ressonância, tá bom? A gente já vai chegar na ressonância. É isso que a gente vê no ultrassom. Você veja que aqui, né, tá muito heterogêneos, esses pontos hiperecogênicos, certo? Esses pontos mais branquinhos, essa diferença da parede, tá vendo? Olha o tamanho dessa parede, do útero, a parede posterior, da parede anterior, essa diferença de parede. Aqui perdeu o limite, né, o limite entre endométrio e miométrio. É mais um sinal de adenomiose. Tá certo? Aqui também, você viu que o útero às vezes fica mais globoso, com uma diferença novamente de parede, tá certo? Tudo isso são sinais de adenomiose no ultrassom. E a ressonância, como a gente falou, é o padrão ouro. Padrão ouro porque a gente vê a zona juncional espessada, maior que 12 milímetros, beleza? É isso daqui, a zona juncional, né? A diferença entre endométrio, né? A transição entre o endométrio e o miométrio. Zona juncional espessada maior ou igual a 12 milímetros é igual a adenomiose, tá certo? A biópsia endometrial não tem valor diagnóstico. Aqui é endométrio dentro do miométrio. Então não adianta lá eu fazer uma biópsia do endométrio, não vai mostrar nada pra gente, tá certo? Qual que deve ser o tratamento dessa paciente? Se ela tem uma prole constituída, é igual a esterectomia, moçada. A esterectomia é o tratamento definitivo da adenomiose. Mas isso a gente só vai fazer se ela tiver prole constituída. Se ela tiver desejo, né, de concepção, né, desejo gestacional, aí a gente obviamente não vai fazer uma esterectomia. A gente vai tratá-la clinicamente. Então, se desejo, certo? Se desejo gestacional, controle medicamentoso clínico. O que a gente pode utilizar como medicamentos aqui para essa paciente com adenomiose? A gente pode usar anti-inflamatório não esteroidal, anti-inflamatório não hormonal, certo? Para a gente melhorar a dismenorreia. A gente pode bloquear o eixo hipotálamo e hipófise ovariano, né? Fazendo com que essa mulher não menstrue, não tenha, portanto, um sangramento uterino anormal e não tenha cólica, não tenha dismenorreia. Então, uso de anticoncepcionais, uso de progestagênios isolados. Progestagênios isolados também podem levar à amenorreia quando usado continuamente. Uso de análogo de GNH, principalmente quando a gente tem análogo de GNH, a paciente, né, tá numa fase mais tardia, ali com 49 anos, próximo à menopausa. Então a paciente que a gente vai usar o análogo de GNRH é aquela que está próxima à menopausa. Por quê? O análogo de GNRH, ele bloqueia totalmente o eixo e faz com que a paciente entre em, né, menopausa, uma menopausa química. Então o análogo de GNRH ele é muito potente, ele bloqueia todos os receptores de GNRH e a paciente não produz mais FSH, não produz, né, não tem mais estímulo, certo? Para a produção de FSH, LH, de estrogênio, de progesterona. Então ela tem um bloqueio químico e leva à menopausa. Ou a gente também pode, né, o padrão ouro aqui de tratamento é o DIU hormonal, o famoso DIU de levonorgestrel, o DIU Mirena. Tá certo? Esse, né, é o padrão ouro de tratamento clínico, tá bom? Tratamento clínico, quando a gente fala de tratamento clínico. Beleza? E quem que é a mulher da adenomiose? A gente sempre gosta de chamar de persona da adenomiose. Que mulher é essa que tem adenomiose? É aquela mulher depois de 40 anos, 42 anos, que já teve lá seus dois partos cesáreas normalmente. Na nossa provinha vai aparecer uma paciente normalmente que teve parto cesárea. Então está na 4ª década de vida com parto cesárea prévio, que tem uma dismenorreia secundária, que apareceu também há pouco tempo, ali nos finais dos 30 anos, no começo dos 40 anos, e que tem um sangramento intermenstrual frequente. Então ela menstrua muito e também tem sangramento entre a menstruação, tá bom? É essa paciente nossa, tá bom? Sempre quando a gente vê esse estilo de paciente, a gente precisa lembrar da adenomiose. Então qual seria a conduta adequada para ela, moçada? Já tentando lembrar da nossa questãozinha. Paciente, 42 anos, né, com terceigesta,
com dismenorreia há 2 anos, sangramento uterino anormal de 2 anos, dispareunia, beleza? E aqui a gente chegou que é, né, a hipótese diagnóstica principal é a adenomiose, que é aquele ultrassom característico da adenomiose. A gente vai utilizar danazol via oral? Não. Danazol era utilizado no passado, tá bom? Mas hoje não utiliza-se mais, porque ele tem muito efeito colateral, tá certo? Então, danazol a gente não utiliza mais, em hipótese alguma, tá certo? Alternativa B. Realizar esterectomia subtotal, justamente é essa a resposta. Aqui a banca colocou o subtotal para tentar te prejudicar, tá certo? Para tentar te enganar. A gente sim pode fazer uma esterectomia total nessa paciente, não tem nenhuma contraindicação, tá bom? Mas a gente pode também fazer uma subtotal. E a gente falou que paciente com prole constituída e adenomiose é igual à esterectomia, que é o tratamento definitivo da adenomiose, retirar esse útero, tá certo? C. Prescrever análogo de GNRH. Moçada, aqui a gente tem uma paciente de 42 anos. Ela não está próxima à menopausa. Por isso a gente não deve prescrever o análogo de GNRH, porque a gente não pode utilizar ele por muito tempo, certo? A gente não pode induzir, né, uma menopausa para ela com 42 anos. Por isso a gente não vai usar o análogo de GNRH. Realizar embolizações das artérias uterinas. A embolização de artérias uterinas, ela é boa quando a gente fala de miomatose uterina. Para adenomiose ela não é muito boa, tá certo? A gente prefere realizar a esterectomia. Combinado? Beleza? Deu para fechar essa questãozinha? Esse era o primeiro top, o top 1 do Palmicoi, né? Sangramento uterino anormal cai muito na escola paulista e a gente precisa saber. Lembrando que o QR Code está aqui para você entrar, para você aproveitar durante uma semana aí, free, os nossos conteúdos lá do intensivo na nossa plataforma. Combinado? Vamos para a segunda questãozinha, tá certo? A segunda questãozinha e o segundo top 2 da nossa aulinha de GO da Unifesp. Questão também de 2023. Paciente primigesta de 27 semanas é internada com diagnóstico de ruptura das membranas, roturas das membranas, então uma RPMO. Na internação, recebeu ciclo de corticoide beta-metazona e foi pesquisada pela presença de estreptococo beta-hemolítico do grupo B, beleza? Exames laboratoriais, um HB de 11,3, normal, né? No terceiro trimestre ali a gente considera acima de 11, normal. HT de 34, um leuco de 8.700 sem desvio, um PCR de 4,3, normal. E uma ultrassonografia mostrou um feto único em apresentação pélvica, com placenta corporal anterior, grau 0, um ILA de 5,6, né, o normal é de 8 a 18, oligoâmino é abaixo de 5, então aqui a gente tem um ILA reduzido, tá certo? Não é oligoâmino. Um peso fetal estimado de 950 gramas, entre o percentil 10 e o percentil 50. Então está um crescimento adequado. Abaixo do percentil 10 a gente fala restrito, né, ou pequeno constitucional, a depender do Doppler. No terceiro dia de internação, a paciente evoluiu com contração uterina, ritmadas, 3 em 10 minutos e dolorosas. Qual deve ser a melhor conduta, moçada? Vamos lá. Alternativa A. Prescrever dose de ataque de ampicilina e de sulfato de magnésio e realizar parto cesariano. Alternativa B. Prescrever ampicilina, sulfato de magnésio até o parto, preferencialmente por via vaginal. Alternativa C. Prescrever ampicilina e sulfato de magnésio até cessarem as contrações e concomitantemente inibir o parto com nifedipina. Alternativa D. Prescrever ampicilina e sulfato de magnésio até cessarem as contrações e concomitante inibir o parto com terbutalina. Vamos lá, moçada, vamos lá. Trabalho de parto prematuro. É isso que é a nossa questão. A gente está diante de um trabalho de parto prematuro e a gente precisa saber o que a gente vai fazer com essa paciente. Combinado? Qual que é o conceito aqui, moçada? Né? O que é o trabalho de parto prematuro? É um nascimento pré-termo, nada mais isso do que prematuridade, né? É o parto que ocorre antes das 37 semanas, tá bom? Trabalho de parto prematuro é o parto que ocorre antes de 37 semanas. Qual é a fisiopatologia do trabalho de parto prematuro? Moçada, aqui a etiologia, né, a fisiopatologia, ela é múltipla, várias coisas estão ocorrendo. Pode ser uma inflamação local, uma inflamação uterina que leva à contração uterina, leva a estímulo uterina. Pode ser um estresse materno fetal que também leva à liberação de ocitocina e leva à contração uterina.
Essas contrações, né, uterinas levam a modificação cervical, levando ao trabalho de parto prematuro. E ele é idiopático na maioria das vezes. Né? A maioria das vezes ele é idiopático, a gente não tem uma causa. Mas quando a gente tem uma causa identificável, normalmente é infecção. A infecção, né, além de ser idiopático, é a principal causa de trabalho de parto prematuro. O diagnóstico é feito com contrações uterinas regulares, que causam modificação de colo uterino. Nada mais é do que o diagnóstico de trabalho de parto, né? Contrações uterinas capazes de levar à modificação do colo uterino, com esvaecimento, com dilatação desse colo. E a gente tem que tomar muito cuidado para não diagnosticar um trabalho de parto prematuro quando é um falso trabalho de parto. Qual que é a diferença entre esses dois, né? O trabalho de parto e o falso trabalho de parto. O trabalho de parto, ele tem contrações regulares, ou seja, a cada 5 minutos vem uma contração no reloginho, cada 3 minutos, a cada 4 minutos. No falso trabalho de parto, as contrações são irregulares. Vem 5 minutos, depois vem 7 minutos, depois vem 3 minutos, depois vem 10 minutos, então são irregulares. No trabalho de parto, as contrações são com intensidade crescente, então ela vai piorando. E não adianta a gente fazer analgesia, ela não vai melhorar. Já no falso trabalho de parto, a intensidade é variável e melhora com Buscopan composto, melhora com dipirona. No trabalho de parto, as dores são principalmente na região sacral. Aqui, né, no falso trabalho de parto, a dor é abdominal. Né? A gente fala, a paciente de trabalho de parto, ela tem aquela dor que vem das costas e vai aqui para baixo. É isso que ela fala para você. Né? No falso trabalho de parto, não. Ela sente uma dor abdominal, como se fosse uma cólica, uma contração. No trabalho de parto, ela tem aumento das contrações ao andar, ao deambular. Aqui não. No falso trabalho de parto, o deambular não modifica, né, essa frequência e essas dores. Tá certo? E por fim, no trabalho de parto, a gente tem esvaecimento e dilatação. No falso trabalho de parto, essas contrações não levam à modificação do colo uterino. Então, gravem isso. Falso trabalho de parto, a gente tem umas contrações que não tem modificação do colo uterino. Trabalho de parto, a gente tem contrações que levam a esvaecimento e dilatação. Tá certo? Combinado? E quando a gente está diante de um trabalho de parto, a gente tem que saber se a gente vai inibir esse trabalho de parto ou não. Tá certo? Moçada, e aqui, quando a gente está diante de um trabalho de parto prematuro, a principal coisa que a gente tem que fazer é saber se a gente vai inibir esse parto ou não, tá bom? Inibir ou não. A gente vai inibir para a gente fazer a administração de corticoide. É essa a nossa função aqui, tá bom? Inibir o trabalho de parto para a gente fazer corticoide para maturação pulmonar, tá bom? A gente faz esse corticoide entre 24, né, e 34 semanas, tá certo? Então é isso que essa é a função da inibição. Dá tempo do corticoide agir para esse bebê nascer, se ele tiver que nascer. Quem a gente não vai inibir, e isso é importante a gente lembrar para a nossa prova, a gente não vai inibir rotura de membrana, paciente com bolsa rota. E isso daqui é a questãozinha da Unifesp, né? Paciente com bolsa rota. Só uma exceção para a prova da Unicamp. Eu sei que a aula aqui é da Escola Paulista, tá certo? Mas na Unicamp eles podem inibir sim bolsa rota, tá certo? A gente não vai inibir, em hipótese alguma, coreomielite, tá certo? E a gente não vai inibir quem tem alteração de vitalidade fetal. Quais são as medicações que a gente utiliza para inibição? São 4 tipos, basicamente. A primeira são bloqueadores do canal de cálcio, tá bom? O famoso nifedipina. A segunda medicação são os beta-miméticos, a terbutalina, os beta-2, beta-agonistas. A terceira medicação que a gente pode utilizar são os inibidores da síntese de prostaglandinas, ou seja, a endometacina, certo? Um anti-inflamatório. E a quarta medicação, que é a mais top de toda, a primeira linha, são os agonistas da ocitocina, o famoso atosiban. O atosiban, ele é muito bom, tá certo? Mas ele é muito caro, ele praticamente não tem efeito colateral. E agora a gente vai falar um pouquinho das contraindicações e dos efeitos colaterais de cada um deles, tá certo? São 2 tabelinhas. A primeira tabelinha é de contraindicação. A nifedipina, o bloqueador do canal de cálcio, a gente não pode fazer para cardiopatas. Por quê? Porque leva à hipotensão. O efeito colateral é a hipotensão. Cardiopata descompensa com o uso de nifedipina. O atosiban praticamente não tem contraindicação, não tem efeito colateral.
A terbutalina, um beta-agonista, a gente não pode fazer para quem tem glaucoma de ângulo fechado. Para quem tem cardiopatia, leva uma taquicardia materna e fetal, leva um edema agudo de pulmão, essa paciente cardiopata, né? Ela fica muito taquicárdica, né? Taquicardia acumula sangue no coração, acumula sangue no pulmão, leva a edema de pulmão. Por isso que a terbutalina a gente não utiliza para cardiopatas. A indometacina a gente só pode utilizar até 32 semanas. Por quê? Porque após de 32 semanas leva ao fechamento do canal arterial, tá certo? Isso pode levar a óbito fetal súbito. O sulfato de magnésio eu não coloquei no outro slide como inibidor do trabalho de parto. Por quê? Porque a gente não utiliza mais ele como inibidor do trabalho de parto, né? A gente utiliza o sulfato de magnésio para neuroproteção fetal, mas ele também inibe o trabalho de parto. Mas a gente não pode utilizar para paciente que tem miastenia graves, tá bom? De grave, tá? Combinado? Quais são, né, os efeitos colaterais que eu já fui falando um pouquinho? Nifedipina e hipotensão, por isso que a gente não utiliza na cardiopata. A Tosiban não tem praticamente nenhum efeito colateral, é muito bom. Mas o efeito colateral da Tosiban é que ele é muito caro, mais de R$1.000 a ampola. A terbutalina causa taquicardia materna, taquicardia fetal e edema agudo de pulmão. A endometacina leva a fechamento do canal arterial e a óbito fetal súbito, quando utilizado acima de 32 semanas. E o sulfato de magnésio leva a uma depressão respiratória e a hipotensão. E a gente não utiliza normalmente para inibir o trabalho de parto, e sim para neuroproteção. Combinado? Beleza? Além disso, a gente tem que fazer sempre uma triagem infecciosa para essa paciente, né? Trabalho de parto, uma das principais causas de trabalho de parto é a infecção, né? Normalmente é idiopático, mas fora ser idiopático é infecção. Então a gente tem que pedir hemograma, tem que pedir PCR, tem que pedir, né, um rastreamento infeccioso do trato urinário, a principal causa de infecção na gestante. Urina 1, urocultura e cultura para o estrépito do grupo B, tá certo? Isso a gente tem que pedir. Além disso, a gente vai fazer corticoterapia. Lembra que eu falei para vocês que a nossa principal indicação, né, de inibição é a realização da corticoterapia? E ela está indicada entre 24 e 34 semanas. Por isso que acima, normalmente de 34 semanas, a gente não mais inibe o trabalho de parto prematuro, porque a gente não vai fazer o corticoide. O corticoide é para a gente ter maturação pulmonar, principalmente. A gente precisa maturar esse pulmão para esse bebê nascer e ter menos problemas respiratórios, tá certo? Por isso que a gente faz o corticoide e por isso que a gente inibe. Como que a gente faz, né, a corticoterapia? Lembrando que ela reduz a mortalidade perinatal. A gente pode fazer com betametasona ou dexametasona. A betametasona é 12 mg IM 24 a cada 24 horas. São 2 doses, tá bom? 48 horas de tratamento. A dexametasona são 6 mg, aqui pode ser IM ou EV, a dexa pode ser EV sim, de 12 em 12, tá bom? Por 24 horas. Veja que a beta é 12 de 24, a dexa é 6 de 12. Então quando a gente faz dexa, a gente reduz a dose pela metade e a gente reduz o tempo de administração pela metade. Beleza? Só para você tentar lembrar para sua provinha, uma dica. A beta, 12 de 24 horas. A dexa, 6 de 12 horas. Combinado? Além disso, a gente tem que fazer profilaxia para o estrépito do grupo B. Se ela já tem, né, uma pesquisa de estrépito negativo nas últimas 5 semanas, não precisa fazer. Mas se ela não tem, é um prematuro, um trabalho de parto prematuro, certo? Com estrépito desconhecido. Isso é igual a profilaxia para o estrépito do grupo B. A gente faz com penicilina, que é o padrão ouro, 5 milhões de unidades, tá certo? 5 milhões de unidades EV, dose de ataque, seguido de uma dose de manutenção de 2,5 milhões EV de 4 em 4 horas, tá certo? Ou a gente utiliza a ampicilina. A ampicilina são 2 gramas dose de ataque, seguido de dose de manutenção de 1 grama de ampicilina de 4 em 4 horas. Os dois são de 4 em 4 horas. Nossa preferência pelo Ministério da Saúde, penicilina cristalina. Mas se não tiver, a gente faz a ampicilina. E a neuroproteção? Lembra que eu falei da neuroproteção? Que a gente utiliza quem? O sulfato de magnésio, né? A gente não utiliza o sulfato de magnésio mais para inibir, mas a gente fazer neuroproteção. A gente faz neuroproteção para a idade gestacional abaixo de 32 semanas e na iminência do nascimento, beleza? Neuroproteção com sulfato de magnésio é só até 32.
32 semanas e um dia, não se faz mais neuroproteção, beleza? A neuroproteção a gente faz para diminuir o risco de hemorragia intraventricular, tá certo? E paralisia cerebral. Ela pode ser mantida por 12, 24 horas e deve ser suspensa após, o nascimento ou após esse período. Combinado? E a administração é em bomba de infusão, bem controladinho. Então, sempre quando a gente estiver diante de um risco de prematuridade no trabalho de parto prematuro, a gente vai avaliar a tocólise para a gente fazer corticoterapia e fazer a antibiótico profilaxia se a gente tiver um estrépito do grupo B desconhecido ou positivo e fazer a neuroproteção se está abaixo de 32 semanas. E aqui está um resumão para você, moçada. Um resumão das indicações de cada medicação. E é isso que você precisa saber para a sua prova. Tá bom? É isso que eu quero que você grave. Quem tá aí pode tirar uma foto, tira alguma coisa, tá? E grave isso para sua prova. Para quem a gente vai fazer corticoide? De 24 a 34 semanas. Esta é a indicação global. Alguns guidelines trazem o corticoide tardio até 36 semanas. Mas são alguns guidelines, isso não está caindo na sua prova. Sua prova cai corticoide até 34 semanas. Portanto, a gente faz a tocólise até 34 semanas, porque o nosso objetivo de inibir o trabalho de parto é dar tempo da ação do corticoide, beleza? A gente pode inibir através da endometacina, que a gente só faz até 32 semanas. Depois de 32 semanas, a gente não pode mais inibir com endometacina. Por quê? Porque ela fecha ducto arterial e leva ao óbito fetal súbito. Podemos inibir com nifedipino, também até 34 semanas. Podemos fazer e devemos fazer sulfato de magnésio para neuroproteção, não para inibição, tá certo? Para neuroproteção. E aqui até 32 semanas. A indicação é até 32 semanas. Passou disso, 32 e 1, não faço mais. E obviamente antibiótico, profilaxia para o estreptococo do grupo B até 37 semanas, sim, que é prematuro. Depois de 37 semanas, já não é mais prematuro, eu não tenho mais indicação, a não ser que a paciente tenha febre, tenha bolsa rota maior que 12 horas, tudo aquilo, E obviamente, se eu tiver um estrépito negativo, eu não preciso fazer antibiótico profilaxia, tá certo? Se eu tiver negativo, não preciso. Combinado? E o positivo para todo mundo até o nascimento, lá até 42 semanas. Tá bom? Lembrando que o antibiótico eu faço no momento do trabalho de parto. Se eu estou inibindo, eu começo a fazer o antibiótico, a antibiótico profilaxia, e depois que eu inibir, eu paro. Tá certo? Eu paro. Não preciso continuar com o antibiótico. Beleza? Então, voltando à nossa questãozinha, qual deve ser a nossa resposta? De baixo para cima. Alternativa D. Prescrever ampicilina e sulfato de magnésio até cessar as contrações e concomitante inibir o parto com terbutalina? Moçada, não! Aqui a gente tem uma gestante com bolsa rota. Lembra que ela internou com bolsa rota? Então eu não vou inibir esse trabalho de parto. Alternativa C. Prescrever ampicilina e sulfato de magnésio até cessar as contrações e concomitante inibir o parto com nifedipina? Também não. Não vou inibir o trabalho de parto. Alternativa B. Prescrever ampicilina e sulfato de magnésio até o parto, preferencialmente por via vaginal? Não, moçada, aqui que todo mundo caiu na pegadinha. A gente tem um bebê pélvico de 27 semanas, tá certo? Com 600 gramas. Tem aqui duas contraindicações a parto vaginal. Um feto menor que 1,5 kg, menor que 1 kg, e um feto pélvico. Portanto, a alternativa A é a resposta. Prescrever dose de ataque de ampicilina, certo? Como profilaxia para o estreptococo e sulfato de magnésio para neuroproteção fetal. Não preciso fazer corticoide porque eu já fiz há 3 dias, lembra lá, tá certo? E não vou inibir porque é uma bolsa rota e eu também já fiz o corticoide, tá certo? Vou realizar o parto cesariana porque eu estou diante de um trabalho de parto prematuro com bolsa rota, certo? E um bebê pélvico. Esta é a nossa resposta correta. Combinado? Respira e vamos para o top 3. Terceira questãozinha também de 2023. Aqui a gente tem uma mulher de 72 anos de idade que encontra-se em cirurgia para o câncer de endométrio. E a avaliação intraoperatória do produto de esterectomia total e salpingectomia, salpingoforectomia bilateral, mostrou-se ser um carcinoma endometrial do tipo endometriose, grau 1,
superficialmente invasor e estroma de colo livre. Nesse caso, quais procedimentos cirúrgicos ainda faltam ser realizados? Essa é a nossa perguntinha. Então, resumidamente aqui, a gente tem uma paciente de 72 anos com câncer de endométrio que fez esterectomia total com salpingoforectomia e na avaliação do patologista foi um carcinoma endometrial do tipo 1, do tipo endometriose, grau 1, isso é muito importante, superficialmente invasor com estroma do colo uterino livre. Alternativa A, linfadenectomia pélvica bilateral. Alternativa B, nenhum outro procedimento é necessário. Alternativa C, linfadenectomia pélvica bilateral e paraórtica. Alternativa D, linfadenectomia pélvica bilateral e paraórtica ou mentectomia infracólica. Top 3, doenças do corpo uterino e endométrio. É assim que chama a nossa aulinha lá no Intensivo São Paulo. E a gente vai falar principalmente de câncer, de corpo uterino, câncer de endométrio. Mas lá na nossa aulinha a gente também fala de sarcoma, que também cai um pouquinho na sua prova. Mas aqui na nossa live a gente vai focar no câncer de endométrio. Moçada, o câncer de endométrio é o terceiro câncer ginecológico mais comum no Brasil. Ele só perde para o câncer de mama, que é o primeiro, e para o câncer de colo uterino, que é o segundo. O câncer, de corpo uterino, ele pode ser tanto um câncer de endométrio quanto um sarcoma uterino. Hoje a gente vai focar no câncer de endométrio. Na nossa aulinha lá dentro do aplicativo a gente vai falar também de sarcoma uterino. Beleza? Quem é a paciente típica do câncer de endométrio? A paciente típica é aquela mulher mais velha, aquela mulher de meia idade, de 60, 70 anos, na pós-menopausa, que é fortinha, que tem um sobrepeso, que é branca, que nunca teve filho, Se ela nunca teve filho, nunca engravidou, ela nunca teve proteção desse endométrio, da progesterona, da gestação, e que apresenta sangramento vaginal na pós-menopausa. É essa a Nossa Senhorinha, tá bom? A Nossa Senhora branca, obesa, que nunca engravidou e que tem um sangramento na pós-menopausa. Esta a gente precisa lembrar do câncer de endométrio. Como é realizado o rastreamento do câncer de endométrio? De nenhum jeito. Não existe rastreamento para o câncer de endométrio. O câncer de endométrio, para a população em geral, a gente vai investigar quando a gente tem um sangramento uterino anormal na pós-menopausa. Combinado? Aqui a gente não tem nenhum rastreio universal, a não ser, obviamente, para síndromes genéticas, tá certo? Mas que não é o escopo da nossa aula. Quais são os fatores de risco para o câncer de endométrio? E isso a gente precisa lembrar. Os fatores de risco, a maioria está associado a muito estrogênio e pouca progesterona. Estrogênio sem oposição à progesterona. Então, obesidade. A obesidade é o principal fator de risco, moçada. Por quê? Porque aqui, lembre-se, a gente tem a conversão periférica de estrogênio. Aromatase periférica na gordura, transformando colesterol em estrogênio. O uso de estrogênio isolado sem o uso da progesterona. Por isso que na terapia de reposição hormonal a gente tem que utilizar progesterona se a paciente tem útero, para proteção endometrial. Menarca precoce e menopausa tardia. Um grande tempo de exposição ao estrogênio. Se a paciente teve a menarca precoce e a menopausa tardia, ela teve muito tempo de exposição ao estrogênio. Tem o maior risco de câncer de endométrio. Nuliparidade. A nuliparidade, paciente que nunca gestou, não teve a progesterona em altos níveis na gestação. Lembra lá, que na gestação a gente tem progesterona lá em cima. Essa progesterona protege o endométrio, em contraposição ao estrogênio. O uso de tamoxifeno, anovulação crônica, a SOP. Paciente que tem anovulação crônica, o que acontece com ela? Ela tem muito estrogênio e não produz progesterona, porque ela não ovula. Se ela não ovula, ela não forma corpo lúteo e ela não tem sinal para a produção de progesterona. Então, a gente na SOP tem que fazer proteção endometrial para essas pacientes. A idade materna avançada não, a idade avançada, certo? Então, quanto mais paciente mais idosa, maior risco de câncer de endométrio. Etnia branca, certo? História familiar.
e algumas síndromes. E a principal delas é a síndrome de Lynch. A síndrome de Lynch do tipo 2, que está associada a câncer de cólon, endométrio e ovário. Tá certo? Aí nessa paciente a gente tem indicação de rastreamento sim, de ultrassonografia, né? Às vezes até de ressonância anual, tá bom? Na paciente que tem síndrome de Lynch. Tá certo? Mas eu nunca vi isso cair na sua provinha, muito menos na Unifesp. Quais são os fatores de proteção? A multiparidade. Paciente que teve muitos filhos, ela teve muita gestação com progesterona lá nas alturas e proteção endometrial. O uso de anticoncepcional oral combinado. O uso de progesterona na TRH. Por isso que paciente que tem útero, a gente tem que usar progesterona na terapia de reposição hormonal. O uso de DIU hormonal, o uso de Dilmirena, DIU de levonorgestrel. E, obviamente, mudanças do estilo de vida, certo? Fazer atividade física, uma dieta equilibrada e, obviamente, não ser também obesa. Combinado? Quais são os sinais e sintomas do câncer de endométrio? É o sangramento. Sangramento pós-menopausa. Sempre quando a gente estiver diante de um sangramento pós-menopausa, a gente tem que pensar e excluir câncer de endométrio. Mas câncer de endométrio não é a principal causa de sangramento na pós-menopausa. Uma das principais causas é a presença de pólipo endometrial, 37%. Ou atrofia endometrial, 30%. Ou ainda o uso de TH, de terapia hormonal. O uso de terapia hormonal por bastante tempo, né, mesmo de forma contínua, pode levar a sangramento. Então a gente sempre tem que perguntar se a paciente está fazendo uso de terapia hormonal. Mas a gente sempre tem que excluir o câncer de endométrio. O câncer de endométrio, né, é a principal causa de mortalidade nesses casos. Então a gente precisa excluí-lo, tá bom? Ele não é a principal hipótese diagnóstica numa paciente que sangra na pós-menopausa, mas a gente sempre tem que excluí-lo. E para excluí-lo, a gente faz um ultrassom. Então sempre quando a gente tem uma suspeita de neoplasia de endométrio, a gente faz um ultrassom. E aí a gente vê a espessura endometrial na pós-menopausa. Quando a gente tem uma paciente sem uso de TH, sem uso de terapia hormonal, a gente considera como corte 4 milímetros, de 4 a 5 a depender da literatura, beleza? De 4 a 5 milímetros. Se a gente tem uma paciente na pós-menopausa, sem uso de terapia hormonal, com endométrio maior que 4 milímetros, é igual a investigar, certo? Essa paciente, certo? A investigar, a fazer uma biópsia de endométrio, que é o padrão ouro para o diagnóstico do câncer de endométrio. Tá certo? Fazer uma esteroscopia, né, com biópsia. Agora, se ela usa TH, o nosso corte sobe um pouquinho, porque o uso do estrogênio e da progesterona pode espessar um pouquinho o endométrio. E aí o nosso corte vai para 7 a 8. Normalmente aqui a gente utiliza 4 e aqui 8, tá bom? Normalmente é isso que está mais consenso na literatura. Se ela tiver sangramento, a gente também vai investigar, tá certo? Vai investigar, mesmo em uso de TH. Combinado? Então o diagnóstico é a clínica, com ultrassom a gente suspeita, mas o padrão ouro é a biópsia. A biópsia que a gente pode fazer com curetagem endometrial, que tem muito falso negativo. A curetagem endometrial, que a gente faz uma curetagem semiótica e raspa a parede do útero, tem muito falso negativo, porque às vezes a gente não pega a área de neoplasia, principalmente neoplasia precoce. A gente pode fazer uma biópsia por pipele, que a gente faz uma biópsia ambulatorial. A gente coloca como se fosse uma sondinha, né, dentro do útero e aspira, né, e faz essa biópsia com pipele, né, faz tipo um vácuo, né, e isso vem, né, material endometrial, mas que também tem falso negativo. O padrão ouro é esteroscopia cirúrgica com biópsia, visualização direta da lesão. A gente vai lá, entra na cavidade endometrial, olha todas as paredes e vê o ponto que tem alguma lesão. Nesse ponto a gente faz, né, a biópsia, tá bom? Este é o padrão ouro e isso que você tem que responder na sua prova. Feito o diagnóstico, a gente tem que fazer o estadiamento, tá bom? Um estadiamento. E aqui a gente divide em dois grupos. O estadiamento que é de baixo risco e o estadiamento que é de alto risco, tá certo? Quem é o baixo risco? Quem tem o estadio 1, com menos de 50% de invasão endometrial, miometrial. Então aqui, né, o câncer de endométrio começa a invadir o miométrio, mas aqui a gente tem menos de 50% de invasão desse miométrio. Esse é um câncer tranquilo, em estágio inicial, principalmente quando ele é grau 1 ou grau 2, ele tem uma diferenciação celular boa, não tem células indiferenciadas, beleza? E ele não tem invasão linfática, de vasos linfáticos, beleza? Tudo isso daqui é baixo risco.
Para essa paciente, a gente só faz esterectomia com salpingoforectomia bilateral. Só isso, não preciso fazer mais nada, não preciso fazer linfadenectomia, tá certo? Essa paciente de baixo risco. Já na paciente de alto risco, quem é a paciente de alto risco? É aquela que tem estádio 1, com maior que 5% de invasão miometrial, então estádio 1B, tá bom? O outro era 1A, aqui é 1B. Ou mais para frente, obviamente, estádio 2, 3 ou 4, que ela já tem ou um grau 3, certo? Um grau histológico 3, que tem muitas células indiferenciadas, ou subtipos diferentes. Por exemplo, um seroso de alto grau, aquele que não é um endometrioide. O mais comum é um endometrioide, mas pode ser um seroso de alto grau, pode ser um células claras. Então, nesse caso, a gente também tem uma paciente de alto risco. Nesses casos aqui, não adianta a gente só fazer esterectomia e salpingoforectomia bilateral. A gente precisa fazer a linfadenectomia, beleza? Nessas pacientes precisam de esterectomia, salpingoforectomia bilateral, mais linfadenectomia pélvica. Combinado? O que você precisa saber principalmente é isso aqui, ó, moçada, o baixo grau. Esse baixo grau você precisa decorar, porque nessa a gente só faz esterectomia e salpingoforectomia bilateral. Voltando lá para a nossa questão, aqui a gente tem a nossa paciente e pergunta qual procedimento mais a gente tem que realizar. Veja, vamos lembrar, ela tem um câncer de 72 anos, com câncer de endométrio, um câncer de endométrio do tipo endometrioide, grau histológico 1, que tem pouca invasão e sem invasão linfática. É o nosso famoso baixo grau, lindo, maravilhoso, que foi submetida à esterectomia total com salpingoforectomia bilateral. Preciso fazer mais alguma coisa? Não. A resposta alternativa B, nenhum outro procedimento é necessário, moçada. Beleza? Não preciso fazer mais nada. E às vezes vai ser isso mesmo na provinha da Unifesp, vai ser normal, não preciso fazer mais nada. Linfadenectomia pélvica bilateral, isso se fosse alto grau, certo? Se fosse, por exemplo, um grau histológico 3, se fosse um estadio mais avançado, se fosse um câncer não endometrioide, aí eu faria linfadenectomia pélvica bilateral. Linfadenectomia pélvica bilateral e paraórtica, não, né? Quando a gente tem câncer de ovário, aí sim a gente vai fazer linfadenectomia bilateral, pélvica, paraórtica e omentectomia infracólica, tá bom? Aqui no câncer de ovário, não é endométrio. Combinado? Era isso, moçada, que a gente tinha um pouquinho para conversar, para mostrar um basicão geral do que tem na nossa prova de direcionamento para a provinha da Unifesp, da Escola Paulista. Tá bom? Aqui o nosso foco é direcionamento para o que mais cai. E isso são uma das coisas que mais caem. Tanto o palmicói, quanto o trabalho de parto prematuro, a prematuridade, quanto o câncer de endométrio. Cai muito na prova da Escola Paulista. Beleza? Isso foi para vocês sentirem um pouquinho do que são as nossas aulas direcionadas. Para quem quer ver mais, entra lá no QR Code, né? E tem acesso a 7 dias, né, do nosso material totalmente gratuito. Combinado? Um forte abraço, até as próximas semanas com outras instituições. Valeu, moçada! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos.
Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A MED me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.